Tem duas coisas que eu vejo você fazer e que eu reconheço pra caramba que é uma coisa muito incrível, e uma eu comecei a aplicar. Lá em 2008, quando a gente começou a fazer negócio junto, 2018, quando a gente começou a fazer negócio junto, eu lembro que você fazia os pitches na frente das pessoas que você ia fazer. Os pitches? Você fazia pitch na frente da equipe. Beleza. Eu lembro dessa. Aí tinha lá. A gente tava lá na XP, você falou assim: então, galera, se liga só, olha só. Verdade. Lembra disso? Deixa eu apresentar pra vocês como que eu vou falar. Vai falar assim: então, pessoal, na vida a gente precisa ter algumas coisas, uma dessas coisas que a gente sempre quer, liberdade. A liberdade pode ser traduzida através do seu trabalho. O seu trabalho tem. E eu ficava olhando, eu falava, cara, o Thiago ele fica contando pra galera o que ele vai fazer. E eu não fazia isso. Porque eu achava, sei lá, falava, será que precisa? E eu valorizava aquilo. Hoje eu faço. Hoje eu pego a equipe, olha só o que eu vou falar. Dá uma olhada se tá legal esse pitch. Isso eu aprendi contigo. E a outra coisa que eu vejo você fazer é quando você sei lá, traz alguém para um bate-papo num podcast, alguém pra tomar um café, bater uma reunião. Aí você faz um podcast, faz a reunião, depois você fala assim, cara, olha só o que a gente tá fazendo. A gente tá caminhando pra cá, a gente tá pensando assim, pensando assado. Você fica contando os planos, né, ou as macro ideias pras pessoas. Eu acho que isso treina o que você tá falando. Muito. Muito, né? Essa é a parte que eu fico mais impressionado, que eu falo assim, cara, ele fala... A história vai ficando melhor, né? Então, tu melhora muito. Só que eu falo, cara, ele tá contando, cara. Tipo, o que ele segredo. vai fazer. E a pessoa que tá ouvindo acha incrível. Ela fala, que animal, que incrível, que bonito. Isso também quebrou na minha cabeça, porque essa é uma frase que foi atribuída pro Einstein, se eu não me engano. O Einstein fala assim, quando você... Duas coisas você tem que fazer para que, se você quiser crescer, trabalhar em silêncio e, sei lá, trabalhar todo dia, alguma coisa nesse sentido. E com você, eu realmente vejo você não fazer isso, assim. E isso me inspirou porque, hoje mesmo, falando com o time hoje do DNA, eu falei, deixa eu falar pra vocês o que eu vou falar pra galera. Aí depois entrou uma outra pessoa, eu falei, deixa eu te falar de novo o que eu acabei de falar, porque isso vai treinando, né? Muito, é muito. E eu concordo muito contigo, e eu acho que a terceira coisa que tá refletindo aqui... Até mesmo você concorda comigo, porque é você que, né? Que fui eu que disse. Foi ele que disse. Eu concordo contigo, porque isso fui eu que, né? Eu concordo contigo. Seria foda se eu discordasse. Imagina. Mas, cara, a terceira coisa... queria falar um negócio impactante, bonito e tal, mas eu acho que não tem. E acho que a terceira coisa que eu valorizo muito na minha vida... Bicho, acredite se quiser, é a sorte que eu tenho. Eu sou muito sortudo, mano. Cara, fala disso aí. Cara, eu sou muito sortudo na minha vida. Eu sou muito sortudo. Mas uma vez você me falou o seu conceito sobre sorte, que eu achei massa. Eu não vou falar antes pra ver se é esse. Pra ver se eu só na hora inventei alguma coisa pra ele, né? Ou sei lá. Mas se não for, eu te lasco aqui. Não, e qual que é o negócio? Eu sou extremamente sortudo, tá? Assim, desde quando eu nasci, velho. Desde quando eu nasci, porra. Eu nasci numa família que me ama, eu nasci numa família que... A gente teve nossos problemas familiares, todo mundo tem. Pra alguns, os problemas dos outros parecem menos, parecem mais, mas assim, pra quem vive, sempre é mais. Então, eu vivi meus problemas, a gente tem uma família que tem muitos problemas, mas eu também tive muita sorte, porque a família me amou muito, sabe? Acabou me colocando no rumo do empreendedorismo, de alguma forma. Porra, todos os problemas, todas as cagadas que aconteceram na família, porra, a gente conseguiu reverter, sabe? Aí eu tive sorte quando eu tava na faculdade e aí, pô, eu tava num corredor, num intervalo, no beber água e um amigo meu falou que ele tinha um amigo que tinha uma agência de barman. E aí eu peguei essa oportunidade que apareceu, né? E falei, pô, cara, sério? Será que dá pra eu trabalhar de barman também? Né? E, pô, desde esse momento de sorte, ter começado a fazer isso, até eu trabalhar no Outback, até, cara, por algum motivo eu ver um evento da XP... de um cara lá, o Doug, falando de marketing digital e eu ter olhado para aquilo e decidido entrar no marketing digital. Até eu ter decidido vender meu escritório quando eu fiz isso. Até, porra, eu ter ido no TED que eu não ia e te conhecer. Entendeu? Você não ia? Eu não ia. Acabou indo por causa do código que não sei o que lá. Então, assim, uma série de coisas, mas você tem faro, entendeu? Você tem faro. Porque acho que todo mundo, cara... Você tem faro. Eu acho que a sorte tem a ver com foco, de alguma forma. Sorte tem a ver com foco, porque... Quando eu falo disso, de, porra, sei lá, de o meu amigo no corredor falar sobre negócio de barman, quando você tá focado em oportunidade, na verdade não é que aparece, é que você percebe. Isso. Você só reconhece. O foco, ele te ajuda a reconhecer as coisas. Não a encontrar ou descobrir, eu acho, né? Então, quando você começa a focar nisso, você começa a reconhecer várias coisas ao redor. Então, eu tive muita sorte. Eu tive sorte de, pô, durante uma pandemia, pegar e se olhar de fora, entender que as pessoas iam ficar de casa... E, porra, fazer um negócio super bem sucedido. Tive sorte de
ao invés de querer me fechar, querer, porra, trazer mais gente pro projeto, e hoje a gente tem uma empresa grande. Eu tive muita sorte na minha vida, cara. Muita sorte. As pessoas que me encontraram, as pessoas que mandaram mensagem, a audiência que me conheceu, os vídeos, tudo. Eu tenho muita sorte. E aqui, aí a sorte, né? Eu não acredito naquela sorte da Mega Sena, né? Que é tipo... Aliás, um conselho idiota que eu acho não adianta você querer ganhar se você nem joga na Mega Sena. Tem que ao menos jogar. Isso aqui é idiota pra mim. Estatisticamente é impossível de fato, não faz sentido, você só vai perder dinheiro, né? Se você fizer isso ao longo da sua vida, você vai, na média, perder muito dinheiro, não só na Mega Sena, mas na vida mesmo. Então, assim, não é essa sorte, é a sorte de que, porra, de quando o Chris Gardner veio pro Brasil, o cara da Procura da Felicidade, eu era muito fã dele, cara, fiz de tudo pra conseguir me encontrar com ele, consegui. Só a Globo, a Forbes, o BTG Pactual e eu conseguimos nos encontrar com ele. Cara, sei lá, tinha uma entrevista com ele 11 da manhã, era 7 horas, tava pronto. Ele chegou mais cedo, só tinha eu no salão. Ele chegou pra mim e falou: moleque, você é incrível, você é um puta profissional, porque os profissionais estão sempre prontos. Foi sorte, né? Mas assim, aquela sorte em que, pô, eu me preparei pra ela, né? Então, eu acredito que a sorte, ela tem um fator matemático aqui. Ela tem um fator matemático, né? Então... no mercado financeiro, a sorte pode trabalhar ao seu favor ou contra você. Então, se você compra uma boa empresa, e significa, em outras palavras, que está comprando uma boa gestão, ou seja, um grande CEO, uma equipe de diretoria incrível e tal, essa equipe, ela tende a produzir muitos eventos incríveis e que em algum momento vai sair uma notícia. Empresa tal adquire tal empresa por um puta deal. Só, caraca, eu não esperava que isso ia acontecer. Não esperava, mas assim, você se posicionou positivamente à sorte, né? É quase como a convexidade, né? Então, na nossa vida, eu me posicionei muito bem a esse tipo de sorte, né? Então, eu sempre fiz um pouco antes das outras pessoas, né? Time. Então, assim, o time é importante. Então, por exemplo, quando tava todo mundo indo pras festas da faculdade, eu tava fazendo entrevista de emprego. O ponto é, eu não passei em nenhuma, porque eu não podia pelo meu horário da faculdade, mas eu queria que alguém me liberasse. Isso aqui me colocou em vantagem em relação aos outros. Então, no momento que a faculdade permitiu, eu fui primeiro, né? Porque antes disso eu tinha sido barman, garçom e tudo isso. Então, acho que a sorte tem a ver com timing e convexidade, né? Agora, se eu falei o que você... Tem uma consideração. Eu tô lembrando aqui, cara, que você nunca fez um drink pra nós. E é barman, hein, Eu Kaique? nunca fiz um drink? Nunca. Impossível. Nunca. E alguma vez o Thiago fez um drink pra nós? Eu nunca fiz você uma caipirosca com abacaxi. Uma água com gás e sei lá, e morango. Eu nem sei se isso... A frustração é a gaita que eu nunca vi tocar. Nossa, é verdade. Você mete a marra da gaita, né? Tem uma gaita aí? Caraca, tem uma gaita aqui, Então você cara. vai fazer uma gaita. Vai fazer uma gaita. Quero ver achar. Tem aqui, em algum lugar dessa mudança. Cara, a sorte que você falou foi assim, ó. Uma vez também. Você falou... não sei onde a gente tava, você falou assim... Eu acredito que existe uma sorte, que é aquela que você não vai atrás, mas ela passa na tua frente. E você pega. Ou você percebe. Você falou Porque tem aquela ideia da sorte, né? Sorte é quando encontra oportunidade com competência. Sorte. Aí você falou, não, mas tem uma outra sorte também, que é aquela que meio que você não foi atrás. Você não foi intencional, mas ela passa e meio que você percebe. Ah, sim. Essa eu pego bem. Pois é, cara. Essa eu pego Eu bem. acho você um cara com muito faro, né? Comigo, por exemplo, lá em 2017, você ouviu eu falar uma coisa na mesa, assim. Eu falei uma coisa pro Rodrigo Simons, que tava, sei lá, do outro lado da mesa. Você ouviu, você tava conversando com o Ícaro, de frente a frente, eu tava ali perdido, cara, parecendo, sabe, um pintinho fora do ninho, assim, perdidão. Aí você falou, ei, cara, o que você faz, meu? Porque você ouviu eu falando uma coisa, teu ouvido tava ligado, assim, né? E eu já vi você fazendo isso com várias outras pessoas. Tem faro, você tem timing. Esse timing, eu quero perguntar pra você, foi desenvolvido? Foi aprendido? Foi os dois? Foi por causa da tua escola? Tem a ver com o teu talento? Você reconhece ele? Sempre foi assim? Desde pequeno, eu sempre tive uma... Assim, de coração aberto. Eu tenho quase como uma... Eu sou muito inquieto. Eu sou muito inquieto. Você acha No que sentido ele é inquieto? de... Paciente, né? O WhatsApp, como é que ele é com o WhatsApp contigo? Planejado, WhatsApp. Eu não posso reclamar tanto. Ele responde no mesmo dia. Caraca. Você tá no lucro então, Kaique. Caraca, depois me fala como é que é isso aí. Não, mas olha só, eu sou inquieto no sentido de que, desde pequeno, eu sempre fui um cara que gostei muito de videogame. Mas não qualquer jogo, né? Então eu odiava aqueles jogos em que você não tinha o senso de progresso. Tá bom. Então, por exemplo,
Você tem sei lá, um jogo de luta, você tem uma coisa assim, não tem um senso muito de progresso. Um RPG tem, você vai subindo de nível. Então, eu às vezes não conseguia dormir, porque, cara, eu precisava desse senso de progresso. E aí, tinha um jogo que eu jogava, e aí eu coloquei outras pessoas, outros amigos pra jogarem junto comigo, pra que enquanto eu tava dormindo, essas pessoas estivessem jogando e subindo o nível, eu acordava, elas iam dormir e eu subindo o nível. Então sempre tinha esse negócio de progresso. Então quando você fala do timing, talvez eu tenha acertado timings por acaso, por causa desse senso de progresso que eu tenho. Legal Porque isso. quando eu vejo você falando um negócio, a minha cabeça ela só tá pensando assim, progresso. Então, se eu ouço alguém falando assim, puta, mano, eu queria muito fazer tal coisa, eu imediatamente penso em alguma forma de aqui trazer progresso. Penso. Então, cara, eu tenho isso. Eu não gosto de fazer uma coisa de ficar estagnado. Então, se a gente fica na resenha, e a gente já fez várias, você sabe que a nossa resenha, ela nunca fica numa resenha sobre a lua. A gente sempre tá falando de alguma forma algo que gere progresso. Exatamente. Então, essa é uma característica, por exemplo, em que eu não consigo, eu tenho muita dificuldade de ficar falando só de coisas pessoais sem envolver o trabalho de alguma forma, porque é uma tara minha. Então, acho que essa minha possessão pelo progresso, ela me faz ficar puto com quem não pensa assim. É muito difícil, eu sou muito impaciente com quem não pensa assim. Então quando a pessoa começa, olha só, veja bem, eu fico impaciente, né? É muito difícil pra mim. Você é um cara muito paciente nisso, eu não tenho muito. E aí, esse meu senso de progresso, cara, quando eu junto com alguém dando um mínimo indício de que quer, cara, é uma identificação imediata comigo, né? Imediata. E aí quando eu sinto que eu posso ajudar ou participar de alguma forma, cara, eu vou pra cima. Então talvez o timing não tenha sido. Eu entendo a importância do timing. Mas é difícil. Como que você faz pra desenvolver o timing correto? É difícil, né? Talvez um pouco de intuição, tentativa e erro, fazer várias vezes, mas Sim. eu acho que não é que eu desenvolvi muito bem o timing. É que eu sempre fui muito progressista, assim, nas coisas que eu faço. E aí, quando acontece, a gente depois fala que acertou o timing, mas é porque, sei lá, eu juntei o progresso com alguém querendo.